Vale a pena abrir um estúdio fotográfico em 2024? Eu sou fotógrafo há 17 anos, tive 2 estúdios e nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa para criar o seu estúdio fotográfico. Hoje em dia, um estúdio pode sim ser um grande acelerador de resultados para você. E eu sei que talvez quem está chegando aqui agora é tudo novidade, mas quem já está há mais tempo no mercado saca que alguns anos atrás era quase que obrigatório ter um estúdio fotográfico, sabe? Era quase obrigatório, assim, principalmente em cidades não tão grandes. Então, cidades de, no caso minha, cidade aqui, 5 mil habitantes, 20, 50, 200 mil habitantes. Se você for olhar, a maioria dos grandes fotógrafos, eles têm estúdios fotográficos, né? De fato, isso soa muito interessante. Com o passar do tempo, a entrada do digital, a entrada da internet, a entrada da pandemia, muita gente deixou o estúdio de lado. Por conta, enfim, muito por conta da pandemia também. E agora vem muito forte essa volta do estúdio. E por que é que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês? Por conta disso. Porque eu não sei se você sabe, mas eu mentoro mais ou menos 100 fotógrafos que estão buscando se tornar fotógrafos faixa preta. E a gente tem percebido que o que tem ajudado muito essa galera de 50, 100, 150 mil reais de faturamento no ano crescer ainda mais é ter o seu estúdio, é ter o seu ambiente, é ter um ambiente para ser atendido, para atender as pessoas, para poder fotografar e não depender só do clima e uma série de outras coisas. Então, o estúdio sempre foi importante, mas agora, nos últimos tempos, a gente percebe que a importância novamente volta muito forte. Por que isso também? Já para aterrissar aqui para você e explodir sua cabeça desde o começo, é o fato que hoje estamos conversando muito sobre 2 tipos de fotógrafo. Aquele fotógrafo mais simplório. Simplório não é simples o que está começando. Simplório é aquele cara que está ali, vai ficar brigando por preço, ele está ali fazendo seu trabalhinho, fazendo 2, 3, 5 mil por mês, né? Daquele jeitinho assim, faz um bico aqui, faz um bico lá e vai se adaptando. E esse cara talvez não precisa de um estúdio para isso, até ele às vezes não consegue nem bancar isso. Só que existe uma nova pegada de fotografia que está cada vez mais claro, que é a pegada de fotografia que eu experimentei lá atrás, que é o quê? Basicamente, tornar a nossa fotografia uma parada mais de high ticket mesmo. A gente começar a escolher clientes que realmente valorizam, já que clientes que só gostam um pouquinho de foto contratam os caras baratos, ou até eles mesmos fazem, porque sempre tem um primo, um cunhado, um tio, sempre tem um sobrinho de um tio, de alguém para fazer umas fotos quaisquer. A gente tem que entender que não dá para mais lutar contra essas pessoas, não dá para lutar contra esses fotógrafos, eles têm o direito de cobrar baratinho e fazer lá, eles têm o direito deles. Agora, a gente escolhe se quer lutar contra eles ou se a gente vai se posicionar com um outro público, de uma forma muito mais profissional. E aí o estúdio, sim, nos ajuda para isso. Então, eu cometi alguns erros no começo e eu quero trazer aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, vantagens de ter um estúdio. Visibilidade. Quando você tem um estúdio físico, e quando eu digo estúdio, só para aterrissar, um estúdio não precisa ser um estúdio como o do Kunz, 700 metros quadrados, gigante, tamanho da prefeitura de Picaracafé. Não, pode ser na sua casa, pode ser na garagem, pode ser só um escritório, pode ser uma série de coisas, mas um espaço físico que eu vou chamar nessa live de estúdio vai te trazer mais visibilidade. Porque as pessoas percebem que você está levando a sério. As pessoas percebem que você tem um espaço físico, seja no Google ali, as pessoas sacam isso e naturalmente isso traz mais autoridade para você. Porque veja, no momento em que a gente é um fotógrafo prestador de serviço, eu gosto de comparar com cabeleireiro, eu gosto de comparar com jardineiro, porque são serviços parecidos. Não de resultado, mas empresas parecidas. Então, veja, tem o cabeleireiro que vai fazer essa parada em casa. É raro, mas tem, certo? Por exemplo, eu fotografei muito casamento na minha vida, são mais de 700 casamentos que eu fotografei. Boa parte desses casamentos foram feitas em salões de beleza, a parte do making-off. Mas boa parte desses também foram feitos em outros lugares, da casa dos clientes ou em outros lugares, onde a cabeleireira, o cabeleireiro, o maquiador, a maquiadora iam até o espaço deles, né? Iam até o espaço da festa de casamento. Então o que acontece? A pessoa que vai até os lugares, mas não porque só tem essa possibilidade, e sim porque também tem um espaço físico, querendo ou não,
todos nós profissionais que trabalhamos ao redor percebemos essa diferença. Por exemplo, se eu tenho um jardineiro que vem cuidar da minha casa, né? Ele não precisa necessariamente de um espaço físico, mas a chance é que, ao ter um espaço físico e eu poder ir lá negociar, eu saber que ele está com uma base, um espaço físico, ele me dá um pouco mais de confiança para contratar ele e principalmente para pagar mais caro no serviço dele. Não só para contratar porque ele é mais barato, mas contratar porque ele é realmente o melhor. Então, esse espaço físico nos dá um pouco dessa credibilidade, dessa autoridade para com o mercado. Então, se você está aqui, você quer provavelmente ter um estúdio, mas mais do que isso, por que você quer ter um estúdio? Porque você quer faturar mais, porque você quer crescer, ser um fotógrafo melhor, um empreendedor melhor. E isso vai te ajudar tendo um espaço próprio, um espaço físico. Sem contar que você pode fotografar pessoas, clientes, marcas, produtos lá dentro. Você pode fotografar muitas coisas lá dentro e principalmente indiferente do tempo e do horário. Ou seja, se tá chovendo ou não. Meu Deus, gaúchos, né? A gente ficou um mês aqui, ó, chovendo pra caramba, acho que todo mundo sabe disso. Então, quem dependia de ensaios externos sofreu nas últimas semanas, né? Uma coisa que acontecia muito quando a gente começou no nosso primeiro estúdio aqui em Picaracafé é que eu me lembro muito isso porque eu tinha, sei lá, meus 18, 19 anos e meus brother iam pra academia, jovens, iam pra academia geralmente 6 horas por aí da tarde, eles passavam de bicicleta, coisa de cidade pequena, né? Passavam de bicicleta lá em casa, que era o estúdio, era no nosso porão ali, né? E aí eles iam pra academia. E foi naquele momento ali com os meus 18, 19 anos que eu parei de poder ir na academia às 18 horas com eles, porque eu passei a atender muitas pessoas depois do horário. Então eu fotografava muita criança, eu fotografava muita família, eu fotografava muitas pessoas depois do horário, quando as pessoas vinham do trabalho, tomavam um banho, se arrumavam e vinham fazer um ensaio. Então eu fotografava muito depois do horário, eu atendia muito, mostrava álbuns, mostrava fotos, fazia orçamento muito depois do horário das 18. Por quê? Porque na época eu trabalhava com muito CLT. Meus clientes eram trabalhadores, no sentido de trabalhadores fixos, com horários fixos, então era mais fácil eles virem depois do horário do que eles pedir folga, por exemplo. Passaram-se alguns anos e hoje eu basicamente trabalho também, obviamente, com pessoas que trabalham horários fixos, mas a sua maioria é empreendedor hoje em dia. Então ficar com horários um pouco mais fáceis que eu consigo conciliar um pouco mais. Então, na época era muito importante a gente poder fazer depois do horário e ter esse espaço que nos ajudava para fazer isso, para fazer as reuniões, para dar uma experiência um pouco maior e ajudar na nossa venda também, porque você tem um ambiente mais controlado, né? Com a temperatura que você quer, no sentido de, né, com o barulho que você quer, com a música que você quer, você não está num caos de uma cafeteria, que pode ser muito legal, mas pode não ser naquele dia, ou pode acontecer uma coisa que está fora do seu controle. Então, no momento que você tem o seu espaço, você consegue manter mais o controle das coisas, por conta disso você consegue aumentar mais o seu faturamento também, certo? Pessoas veem mais autoridade, elas vêm até lá. Eu vou dar um exemplo tão simples quanto esse. Você vai me contratar para um casamento, beleza? E você vai pagar 20 mil reais. É mais fácil você pagar 20 mil reais para contratar o Kunz para fotografar um casamento, vindo até o meu estúdio, vendo o espaço, vendo meus funcionários, vendo a galera, ou é mais fácil você pagar 20 mil reais para mim, sem saber exatamente onde eu moro, sem ver nada físico meu, sem saber quantas pessoas trabalham comigo, simplesmente porque gostou do meu trabalho no Instagram. Bota aqui nos comentários, o que tu acha? Porque na minha opinião, você mostrar que você tem laços, que você tem raiz, que você tem um espaço físico, ajuda muito. Ajuda muito mostrar que você está jogando o jogo do médio e longo prazo, que você não está de brincadeira, que você não é só mais um fotógrafo que vai simplesmente sumir quando der a primeira crise, o que aconteceu muito durante a pandemia, por exemplo. Então, isso é muito importante e interessante. Agora, dito isso, temos desvantagens também. Quais são as desvantagens de você ter um espaço físico? Naturalmente, você tem um custo maior para manter. Então esse é um cuidado que você tem que ter e cuidar. Você, ao fazer um estúdio físico, você cria também um custo para manter esse estúdio. E aí, quando eu falo custo, a maioria dos fotógrafos fica apavorado.
Isso tem um lado bom de ver, um lado ruim. Só que, assim como qualquer outro empreendimento, você tem um custo físico. Mas vamos lá, quase todas as empresas que você vai, que você compra, que você presta e contrata o serviço, tem um espaço físico ou não tem? Ah, mas tem que manter, eu tenho custo. Cara, quase todas as empresas que você contrata têm esse custo. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você é, gente, é normal. Não é bicho de 7 cabeças você ter um custo fixo para você ter um espaço físico. Gente, pensa comigo. O problema da maioria dos fotógrafos são os fotógrafos. A maioria do problema do nosso mercado é a nossa mentalidade. Que se você, ai meu Deus, mas eu vou ter um custo de 3, de 5, de 10 mil reais a mais se eu tiver um estúdio físico. 10 é um exagero, tá? Mas cara, não quer dizer que você não possa faturar 5, 10, 15, 20 mil reais a mais por você ter um estúdio físico. Faz sentido sim ou não? Só que às vezes a gente não se dá conta o quanto a fotografia é interessante. Porque para pensar, na sua cidade não tem um estúdio boladão, grandão? Talvez não tenha muitos. Mas eu aposto que na cidade de todos vocês tem pelo menos um estúdio legal de fotografia. Tô certo ou errado? Porque praticamente todas as cidades que eu conheço, e olha, eu rodei muito por aí já, tem um estúdio. Alguns estúdios muito legais, outros estúdios mais simples, mas são estúdios legais também, né? Então, todas as cidades aqui ao redor, todas as cidades, não importa o tamanho, tem um estúdio fotográfico. Se todas as cidades têm um estúdio fotográfico, isso comprova a minha teoria de que é completamente possível ter. O problema é que às vezes você acredita que você não tem esse potencial. Será que não tem? Então, cara, acredita no potencial. Se essa galera tem, por que não você? Principalmente você que já tem um trabalho legal, que já tem uma fotografia legal. Se você está começando agora, não tem nada, tem poucos clientes, talvez não seja o momento de você já entrar com os 2 pés e criar um estúdio boladão. Talvez seja você fazer os seus primeiros 10, 20, 30 ensaios externos, fazer trabalhos, 10, 20, 30 trabalhos gerais, para daí começar a ter cliente já e começar a criar seu estúdio, mesmo que pequenininho, no porão de casa, como a gente fez, num quarto da casa, na garagem de uma casa, ou se você já é mais boladão, pegar e locar um espaço mesmo, um espaço legal, botar uma decoração massa, mostrar que você está jogando o jogo do crescimento, de bons fotógrafos e de que realmente você é a base daquela parada da fotografia aí na sua cidade. E aí, cabeça tá dando uma fritada? Se você quer aí entender se é o seu momento de criar ou não um estúdio fotográfico, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e marcar uma análise individual com o meu time. De forma gratuita, eles vão fazer algumas perguntas para você, digitalmente aqui com você numa videochamada e te ajudar a entender o seu momento aí na fotografia. Basta clicar no link na descrição e aproveitar enquanto o time ainda tem a agenda. Fechou? O convite está feito, se você quiser, só clicar na descrição do vídeo. Valeu!